Bem, pessoal, recebi muita pergunta aqui sobre uma possível vacina contra a dependência da cocaína ou contra o crack, se isso é real mesmo, né? Qual a evidência que tem isso, né? E que andamento estão as pesquisas sobre isso. O que acontece? Algumas semanas atrás, saíram várias matérias nos jornais sobre justamente uma pesquisa que está sendo feita na UFMG, já em fase de seres humanos, e foi bem promissora em animais, justamente para tratar usuários de pessoas viciadas, né, com dependência química, tanto cocaína para crack, né? E eu vou explicar para vocês qual a lógica por trás disso, porque isso é tão inovador e tão interessante, e eu acredito que vão dar excelentes resultados, porque não é só no Brasil, vários lugares do mundo estão fazendo pesquisa nesse sentido. Né? O que acontece? Alguns anos atrás, a gente sabe que o problema do crack é uma das diretrizes da OMS como das prioridades para se melhorar, porque tem milhões de pessoas no mundo dependentes, né, de crack e de cocaína. No Brasil, os dados do Ministério da Saúde dizem que quase 3% da população, pelo menos, utilizou uma vez na vida, né? E quando a gente pensa em pessoas dependentes, né? Aí varia um pouco da literatura, alguns lugares colocam quase 1 milhão de pessoas. É sempre difícil esse tema, você tem uma estatística precisa aqui no Brasil, né? E no mundo, né? A OMS também coloca números altíssimos, né? 30 milhões, próximo a isso, de pessoas com dependência de cocaína e de crack, são números realmente muito, muito altos. Né? Então vamos entender direitinho a lógica que se tem no cérebro. Né? E realmente, quando a gente fala qualquer dependência química, a gente vai estar lidando no cérebro na região conhecida como sistema límbico, que eu falo muito aqui para vocês, né? Porque o sistema límbico é o sistema responsável pelo nosso prazer, porque a gente tem alguns comportamentos que às vezes são danosos para o nosso corpo, mas a gente acaba fazendo. E esse comportamento pode ser de compra, pode ser sexual, pode ser drogas, como a gente falou, crack, cocaína, pode ser alimentar, né? A gente ficou obeso, sabe que aquilo faz mal, mas acaba comendo, porque justamente seu cérebro libera uma série de substâncias, neurotransmissor, que virou meio que a vedete do tema quando a gente fala desse feedback, é a dopamina. Então você tem um boom de dopamina, dá esse prazer, que nem quando você fica viciado em jogos, eu fiz um vídeo aqui sobre isso recente, é bem parecido, né? Compra, jogos, tudo bem parecido. No caso das substâncias, acaba que isso é muito intenso. Então eu falo com todo mundo, eu tenho um vídeo aqui falando, entrevista dizendo sobre isso, né? O vício é uma coisa química. Ou seja, qualquer pessoa, pode ser eu ou você que nunca usou nada, né? Se eu utilizar uma vez, eu vou sentir prazer, vai ser bom. Então essas pessoas às vezes confundem e falam assim, para mim não foi. É muito difícil porque tem uma lógica química por trás daquilo. Você pode ter até uma experiência ruim da primeira vez, mas se você acabar utilizando, isso vai ser bom. Por outro lado, você vai destruir sua vida. Porque essas substâncias são das substâncias mais viciantes que a gente tem conhecimento. Por isso que tanta gente acaba ficando viciado, utilizando poucas vezes, né? E aí o estrago no organismo é gigantesco. Por isso que as pessoas abandonam a família, abandonam tudo e ficam na rua. Não é só por vontade própria, o cérebro dela também tomando controle da situação. Então é sempre difícil. E com a lógica da vacina? Começou a se descobrir que pessoas que utilizam essa substância, tanto cocaína como crack, o próprio organismo libera e produz alguns anticorpos para tentar reduzir o efeito que essa substância dá no seu corpo. Faz uma defesa do organismo. Igual como acontece quando um vírus ou qualquer coisa te infecta. E esses anticorpos, essa defesa, fariam ou dificultariam a substância que a pessoa está usando entrar no cérebro e dar todo esse bem-estar que a droga dá. Um bem-estar maléfico, né? Um bem-estar no sentido de uma sensação boa, um prazer, né? E aí o que acontece? Quando a gente começou a perceber isso, se percebeu, e se a gente produzir vacina contra essas substâncias, como é que seria? Ia potencializar esses anticorpos contra o crack e contra a cocaína, e a partir desse momento o cérebro ia ter uma dificuldade maior de ter acesso a essas substâncias. E realmente isso foi revolucionário. Na UFMG já tem trabalho em animais mostrando com efeito benéfico, né? E agora passa para a parte de seres humanos, que realmente são as pesquisas mais caras, né? Porque vão ter que ter pessoas usuários, é uma série de custos que essas pesquisas acabam tendo, mas que eu acredito que vão ser revolucionários, e a tendência é que tenham resultados positivos. Não está sendo feito só aqui no Brasil, mas o Brasil é um dos países que está mais avançado nesse tema, né? Aqui a gente tem muita gente dependente com crack, cocaína, né? O governo de Minas já vai investir milhões nisso, né? O governo de São Paulo também, alguns lugares colocam que uma pesquisa desse porte é quase 30 milhões, 50 milhões, mas o custo desses usuários ano é muito maior do que isso. Por isso que eu acredito que é uma tendência aqui no Brasil que esses estudos vão para frente e dê excelentes resultados, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aqui no canal que eu vou tentar responder.